conversar um pouco sobre negociação. Negociação, uma competência extremamente importante dentro das organizações e que, se a gente parar para pensar, parar para analisar as descrições de cargo, né, as matrizes de competência dentro das organizações, a gente observa que cargos como vendedores, gerentes de vendas, supervisores de vendas, compradores, esses cargos, eles com certeza terão lá no seu rol de competências a competência negociação. Só que a hora que a gente começa a olhar outros cargos, como por exemplo cargos próprio RH, ou de financeiro, ou de áreas industriais, enfim, áreas diversas da empresa, muito poucas vezes a gente encontra negociação figurando para esses cargos. E vamos parar para refletir, vamos parar para pensar um pouco. A gente negocia praticamente o tempo todo das nossas vidas. A gente negocia, por exemplo, com os nossos familiares, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido. A gente negocia com os nossos amigos. A gente negocia com o nosso chefe, a gente negocia com a pessoa que está entrevistando a gente para entrevista de emprego. A gente negocia o tempo todo. Se é assim, a gente precisa minimamente aprender como fazer uma boa negociação, como administrar uma conversa aonde eu preciso negociar alguma coisa. E aí, então, vamos pensar, o que a gente negocia? A gente negocia prazos, a gente negocia projetos que a gente vai assumir, a gente negocia quem vai trabalhar com a gente nesse projeto, a gente negocia cargo, a gente negocia salário, a gente negocia se a gente vai entregar alguma coisa naquele horário que está sendo pedido ou se pode ser entregue depois. Ou seja, a gente negocia dentro da nossa empresa, na nossa vida profissional, o tempo inteiro, com os subordinados, com os nossos líderes e com os nossos pares. Sendo assim, o que eu quero trazer aqui nessa aula hoje para você é alguns cuidados importantes que a gente precisa ter na hora de uma negociação. A primeira dica que eu trago aqui é: sempre que você for para uma negociação, procure fazer isso olhando nos olhos. E quando eu digo olhando nos olhos, não quer dizer presencial. Hoje a gente vive nesse mundo híbrido, nesse mundo à distância. Não é assim, Ana, então você está querendo dizer que eu tenho que estar sentado na mesma sala com a pessoa que eu estou negociando? Esse sim, eu acredito que é o mundo ideal. Mas a gente tem que ver a realidade do nosso dia, do nosso mundo, do nosso dia a dia hoje. Então, eu acredito que se você faz uma negociação, mesmo que virtualmente, mas olhando nos olhos da pessoa, para que você consiga observar o gestual, para que você consiga observar as expressões da pessoa com quem você está negociando, isso vai ser bastante importante. Tente definir para a sua negociação esse tete a tete. Por quê? Porque você poderia, por exemplo, buscar uma negociação através de uma mensagem de WhatsApp, através de um e-mail, e aí acaba não sendo muito efetivo. Ou você pode perder coisas importantes dessa negociação e não chegar de fato no resultado que você busca. Tente fazer sempre uma negociação olhando nos olhos do seu interlocutor, seja presencial ou remoto. O ponto mais importante de tudo é o preparo. Você precisa se preparar previamente para a sua negociação. Então, seja o que for que você vai negociar, seja um projeto, seja um prazo, seja o seu salário, seja um cargo que você está negociando numa empresa nova, se prepare, busque informações, busque evidências, busque fatos e dados. Você precisa ter muito firme aonde você quer chegar com essa negociação. Estou indo para uma negociação com o meu chefe, com o meu líder, e nós vamos conversar sobre um projeto, sobre a entrega de um projeto. Tenha claro para você, já antes de você entrar nessa conversa, qual é o prazo razoável, qual é a equipe necessária, qual é a infraestrutura que você precisa. Ou seja, defina o seu resultado final, qual é o resultado final ideal que você pretende sair dessa negociação. Tendo definido
o resultado ideal, aí sim você vai começar a exercitar tudo isso previamente. Você vai começar a exercitar do resultado ideal o que você abre mão. Por exemplo, nesse projeto eu preciso de 60 dias. Esse é o mundo ideal. O que eu abro mão desse mundo ideal, desse prazo? Bom, 60 dias é o prazo ideal, mas se eu tiver uma equipe com 5 pessoas, eu consigo adiantar para 45. Bom, então eu já sei que eu abro mão dos 60 desde que eu tenha uma equipe de 5 pessoas. Ou não, a equipe de 5 pessoas é o ideal para eu entregar com 45 dias. Mas se o meu líder me der um prazo de 60, eu consigo abrir mão dos 5 e faço com uma equipe com 3 pessoas. Tudo isso você tem que ir se preparando e simulando antes de você sentar na conversa final. A mesma coisa se você for negociar, por exemplo, o seu salário. Eu quero um salário entre 7 e 10 mil reais. O que precisa ter nessa negociação para eu aceitar o 7 ou o que é condição sine qua non e eu não abro mão, não negocio sair dos 10. Eu abro mão dos 10 mil reais de negociação de salário se eu tiver 2 dias na semana de home office, que aí eu sei que eu não vou gastar com transporte, que eu vou poder me alimentar em casa, tem a questão da qualidade de vida, eu vou poder estar em casa com meus filhos. Então, ok, eu abro mão dos 10 e negocio 8, negocio 7,5, se essa outra vertente entrar na negociação. Então, vocês estão entendendo o que eu estou trazendo aqui? Que você precisa se preparar para o seu processo de negociação. Você precisa ter em mente o que para você é a negociação ideal, o mundo perfeito, mas o que desse mundo perfeito você abre mão. Tudo isso precisa estar muito concreto para você na hora que você entrar para negociar. Sabe por quê? Porque se isso não tiver muito concreto, na primeira pergunta, no primeiro questionamento, no primeiro rebatida de bola que o seu interlocutor fizer para você, corre o risco de você já se perder totalmente e acabar aceitando coisas que depois você vai pensar: não, mas eu não deveria ter aceitado isso. Não era isso que eu queria. Não era esse o meu objetivo. Preparação, fatos, dados, argumentos são coisas muito importantes. E falando de fatos, dados e argumentos, vamos dar aqui um exemplo. Eu estou indo para uma negociação, de novo, eu vou negociar um aumento salarial com o meu líder. Você precisa ir para essa negociação já sabendo qual é a média salarial que o mercado paga para o seu salário, qual que é o escopo de trabalho que talvez o mercado exige para essa função e se o seu está acima, porque isso é um argumento, olha, eu estou entregando acima do meu cargo, então por isso que é válido o aumento que eu estou te pedindo. Você então consegue entender como ter fatos, dados e argumentos é muito importante na hora de negociar? E esse jogo de cintura, com base no que eu abro mão do mundo ideal, também é muito importante, porque a gente precisa ter na nossa cabeça de que o outro lado precisa também sair desse processo de negociação entendendo que ele também ganhou. Você ganha, mas o outro precisa sair com a sensação de ganhar também. Então, você negociar e flexibilizar essa negociação faz muito sentido na medida de que você também deixa o outro satisfeito no final da negociação. Exercite essa flexibilização sempre que você for para o processo de negociação. Outra coisa que eu quero falar aqui que é muito importante é: você não precisa dar respostas imediatas num processo de negociação. Então, vamos imaginar que você se preparou, você traçou o plano, você definiu aquilo que você quer abrir mão, você tá seguro. Só que a hora que chegou na negociação, o seu interlocutor veio com uma pergunta, veio com uma colocação que você não estava esperando e você não se sente seguro mais em finalizar aquela negociação. Tudo bem, você não precisa finalizar. A gente muitas vezes, quando a gente é questionado, a gente no calor da emoção, né, dá aquela coisa assim por dentro, e a gente acha que a gente precisa de bate-pronto falar sim ou falar não. E as coisas não são assim. Você pode muito bem pedir mais um tempo para o seu interlocutor. Você pode falar: olha, diante disso que você está me apresentando, diante desta pergunta que você está me colocando agora,
eu vou precisar de mais um tempo, eu vou precisar avaliar, eu vou precisar refletir e eu volto com você em 2 dias. Eu volto com você, dependendo do tamanho da negociação, eu volto com você no período da tarde, porque eu vou precisar checar se eu consigo desse jeito que você está me pedindo, ou eu vou precisar verificar se eu consigo adequar outras coisas para a gente chegar nisso que você está me solicitando. Não ache que você precisa finalizar aquilo que você está negociando naquela hora, naquele momento. Então, tá ali trabalhando, alguém chega e te pede alguma coisa. Exercite o poder da negociação. Olha, não posso falar com você agora, não posso te responder isso aqui agora. Daqui 2 horas eu te procuro e eu te falo se vai ser possível isso que você está me pedindo. Você ganha nessas 2 horas justamente esse tempo para você se preparar, para você ponderar, para você buscar fatos, para você buscar dados e sim sair daquele processo que é sim uma negociação muito mais satisfeito e também talvez deixando o outro também muito mais satisfeito. Resumo de tudo que eu tô falando aqui para você. Procure priorizar os processos de negociação tete a tete, one on one, que a gente costuma dizer, olhando nos olhos. Outra coisa que eu acabei não mencionando, mas que é importante, cuidado com o local. Dependendo do que você estiver conversando, do que você estiver negociando, procure um lugar tranquilo, um lugar onde você não vai ser interrompida, para não quebrar sua linha de raciocínio no meio da comunicação. Busque fatos, dados, exercite antes, levante o que você quer flexibilizar, o que você pode flexibilizar, defina sua linha de corte, isso também é muito importante, ou seja, bom, estou negociando um prazo. O mundo ideal é 60 dias. Eu consigo flexibilizar para 45, desde que eu tenha uma equipe X. Para menos de 40, eu não flexibilizo de jeito nenhum, porque eu corro o risco de não dar conta, de não entregar um bom trabalho, de entregar um trabalho sem qualidade. Então, essa linha de corte também é algo bastante importante. Dos 40 dias até os 60, aqui eu consigo flexibilizar desde que isso. Para baixo disso eu não consigo. Linha de corte na negociação. Isso serve para salário, isso serve para entrega, isso serve para projeto. Ah, ok, vou pegar esse projeto desse tamanho, mas para eu entregar esse projeto desse tamanho, eu preciso de um time assim, assim, assado. Eu preciso do computador que tem o programa tal, preciso de tanto tempo, tantas horas. O que eu flexibilizo disso? Qual que é a minha linha de corte? Espero que tenha ficado um pouco mais claro para você a importância do processo de negociação e a importância de você se preparar para entrar em qualquer negociação, seja ela desse tamaninho, seja ela desse tamanhozão. Até a próxima!